Bom dia a todos. Agora são 6h37. Hoje é o 25º dia do meu desafio de 90 dias para uma vida melhor. Tô aqui com minha voz, né? De sono ainda. Minha cara também de sono. Apesar de que eu acordei há 5 horas atrás já. Mas estava aqui no meu devocional, orando, falando com Deus, chorando também, né? E aí resolvi hoje, depois de uns 15 dias, eu acho, sem gravar vídeo, aparecer para poder compartilhar um pouco do que eu recebi hoje, né, de Deus, digamos assim. E eu assisti um vídeo, vou começar pelo vídeo. Assisti um vídeo aqui de Billy Graham com o tema Por que uma mulher escolhida sempre caminha sozinha, sem amigos e sem relacionamento. O tema me chamou a atenção porque, como eu falei a vocês, às vezes a gente passa por momentos que a gente precisa estar um pouco mais isolado, estar um pouco mais recluso, estar um pouco mais sozinho. Não quer dizer que a gente esteja passando por algum problema, mas Deus às vezes trabalha de formas que a gente não entende. E aí, como caiu esse vídeo, apareceu lá esse vídeo, o tema já me chamou a atenção. Porque, como eu já comentei, eu tô passando por essa fase, né? E aí tem algumas frases que ele falou. Isso é um vídeo de Billy Graham. Algumas frases, né? Falado por ele. E eu vou compartilhar com vocês. Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo, então quem tiver interesse de assistir até o final, quiser, estiver precisando, vai assistir. Quem não quiser também, tá tudo certo. Mas vou falar tudo que eu preciso falar, tá? A frase, a primeira que eu anotei aqui foi: a solidão não é o destino, é uma estação. Ou seja, então, se você está passando por um momento agora que você está precisando ficar mais afastado, mais isolado, às vezes você até nem entende o motivo por quê, que às vezes as pessoas estão se afastando de você, aparentemente as portas estão se fechando. Tem um propósito, Deus tem um propósito com esse isolamento. E essa situação ela é passageira. Ela não é um lugar de destino, ou seja, você não está no seu destino final, você está passando por uma estação. E assim como as estações, ela tem começo e tem fim. Então, a nova fase, em breve, né, vai começar a se iniciar em sua vida. Tenha fé, tenha perseverança. Não confunda o seu isolamento, o deserto que você está passando, com uma fase depressiva, por exemplo. Então, Deus não está te levando, te colocando neste lugar para você se sentir punido, crucificado, para você se sentir deprimido ou deprimida. Ele está, com certeza, tratando coisas na sua vida. Em relação a pessoas se afastarem, tem uma frase que fala que Deus, ele até fala isso também no vídeo, né? Que Deus vê coisas que você não vê e Ele sabe coisas que você não sabe. Então, a gente às vezes não entende porque as pessoas se afastam, às vezes a gente quer correr atrás, a gente não quer aceitar. Isso serve tanto para relacionamento, né? Conjugal, vamos dizer assim, como também para relacionamento de amizade. Às vezes a gente tem dificuldade de desapegar das pessoas, mas se aquela pessoa tá indo ali, tá se afastando, muitas vezes é Deus tirando aquela pessoa do seu caminho por algum motivo, tá certo? Deus nunca permite um deserto sem ter preparado uma terra prometida. Então, se você está passando por um deserto, se prepare também para o que você vai receber, para o que você vai viver depois que você sair desse deserto, porque vai ser algo muito bom. Então, tenha fé. O que agora parece isolamento é apenas começo de algo maior. Então, se combina ali, né? E outra coisa, Deus está contigo a cada passo que você dá. Então, com certeza, você não está no deserto sozinho. Por mais que pareça que você está só, você não está só. Deus está contigo, caminhando ali lado a lado, te ouvindo. Por mais que você não ouça a voz de Deus, Ele está ouvindo tudo que você está falando, tudo que você tem clamado, tudo que você tem pedido. Ele está ouvindo tudo. Então, creia e seja forte e perseverante nesse seu deserto, né? Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas o separa, Ele também começa a remover da sua vida tudo aquilo que não está alinhado com o seu plano. Então, é isso aí mesmo, que eu já comentei aqui. Quando Ele te escolhe, Ele não vai apenas separar você, mas Ele vai remover tudo que não está alinhado com o plano dele, inclusive pessoas. Às vezes vai tirar coisas de sua vida, né? Às vezes é um emprego, né, que você fazia ali, do nada você foi demitido, não sabe o porquê, mas tem a ver com o propósito de Deus. Às vezes é uma pessoa que estava em um relacionamento, parecia que estava tudo bem, do nada essa pessoa resolveu terminar o relacionamento, romper com você, aconteceu uma confusão e a pessoa se afastou, seja um amigo,
seja um namorado, namorada, esposa. Então, às vezes isso acontece e às vezes está tudo alinhado ali com o plano de Deus. Essa separação, essas perdas, né? São perdas, às vezes, muitas vezes com um propósito. Então, esteja sempre orando ali para entender se essas perdas têm a ver com o propósito de Deus, tem a ver com a fase que você está passando. Se tiver, gente, tenha fé e creia que vai passar e que lá na frente vai valer tudo a pena. Em algum momento você vai entender por que tudo isso está acontecendo hoje na sua vida. O barulho do mundo, ele te impede de ouvir a voz de Deus. Então é isso. Muitas vezes a gente precisa estar no deserto, porque se você não tiver nessa fase, né, de isolamento, você escuta muitas vozes que não é a voz de Deus. E isso te impede de ouvir a voz de Deus. É muito barulho, é muita opinião, é muita orientação, é muito conselho errado. E aí, às vezes, você não escuta a voz de Deus, que é a voz que a gente tem que ouvir, é a voz que sabe o que é melhor pra gente, né? Sempre. Então, muitas vezes o isolamento é por isso também, para que você possa ouvir a voz de Deus exclusivamente, para que outras vozes não interfiram no que Deus quer falar com você. Tem coisas que Deus só vai conseguir falar com você na intimidade, é isso. Tem coisas que Ele só vai conseguir falar com você se tiver só você e Ele. Se tiver outras pessoas em sua volta, outras pessoas na sua vida, Ele não vai conseguir falar com você. E aí Ele fala também de algumas pessoas que passaram, né? Por pessoas que hoje, né? São pessoas, assim, vamos dizer assim, personagens históricos, né? São reais, mas também entraram para a história ali, como Moisés, Elias, Davi, o próprio Jesus, né? Fala de Esther também, que teve um momento de preparação, então ela ficou ali mais afastada antes de cumprir, né? De Deus cumprir o propósito na vida dela, falando aqui de mulher para mulher. Aí teve Elias também, que ficou na montanha por um tempo, depois ali vivenciou e realizou, né, muitos milagres, Deus realizou através da vida dele. Moisés também passou pelo deserto antes de libertar o povo do Egito, que foi o propósito de Deus na vida dele, o propósito maior. Davi também, antes de virar rei, ficou escondido, ficou recluso ali em uma caverna durante o tempo. O próprio Jesus, passou 40 dias no deserto antes de cumprir o seu propósito de morrer ali por nós, né? Então, não é fácil para ninguém e as pessoas que têm um propósito, um chamado muito grande, que Deus tem algo para fazer na vida, sempre vai passar por desertos, por montanha, por vales. E a gente tem que focar e lembrar que ali é só um lugar de passagem, uma estação. Não quer dizer que você vai ficar ali para sempre, que você não vai sofrer para sempre, que depois vai vir, né, a recompensa, vai vir as bênçãos e você vai entender qual é o propósito de Deus para sua vida. Mas antes de Deus te usar da forma que Ele quer, muitas vezes você vai precisar passar pelo tratamento também. Ele fala pelo tratamento ali e tal. Então é isso. Tinha outras coisas que eu poderia falar também aqui de outros devocionais que eu tive durante a semana. Outros vídeos que eu assisti, da pastora Viviane Martinello, que até combina com isso aqui. Hoje também eu li aqui o livro de Mateus, capítulo 7, mas acho que já falei tanto aqui, já tá quase 10 minutos. Então não vou me estender muito mais, apesar de que eu falei que iria falar tudo que Deus quer que eu fale, né? Mas eu acho que foi o suficiente. É sobre isso, então entenda que esse seu processo ele vai passar e que Deus está no controle de tudo. Fácil não é, né? A gente passar por algumas situações. Mas também não é impossível. Jesus passou, Ele viveu, Ele venceu. E a gente também vai vencer. E Deus é contigo. Não esqueça nunca disso. Bom dia, espero que essa palavra abençoe sua vida. Eu sei que tem alguém que provavelmente está precisando ouvir. Assim como eu estava precisando assistir esse vídeo hoje. Foi muito abençoador para mim. E que seja abençoador para você. Tá bom? Beijos, até o próximo.